Pessoal, de boas? Estamos de volta aqui na playlist do Titanic, com o terceiro vídeo, finalmente. Eu demorei um tempinho, eu sei. E dessa vez a gente vai continuar aqui na parte de análise estatísticas final do dado, né? Então, o que a gente fez no último vídeo foi justamente tratar toda a nossa base de dados, e agora o que a gente vai fazer é simplesmente ver algumas análises e as tabelas que a gente consegue tirar alguns insights dos dados. Então, esse daqui é bem básico, esse vídeo. Eu não fiz tantas análises quanto poderia fazer. Uma coisa que eu até recomendo, caso você esteja fazendo o projeto, é construir meio que um painel, um dashboard no Power BI ou Excel mesmo e fazer gráficos por lá. Porque assim, caso você não tenha tanta prática com Python, você consegue ter muito mais insight até dependendo mais fácil, né? Então, realmente pegar essa base e explorar ela na prática mesmo. Aqui eu fiz alguns gráficos, mas não foi tão aprofundado assim. Então, mas ainda assim dá para tirar bons insights aqui. Bem, começando aqui, eu já deixei escrito o que que a gente vai fazer hoje, né? Então, bem, aqui a biblioteca que eu uso para visualizar os gráficos é o Matplotlib. E aí já vou deixar aqui o que eu recomendo, na verdade, seria usar até a Plotly. Porque o que acontece? Essa Matplotlib, se vocês forem ver, olha, quando eu passo o mouse em cima do gráfico, ele não interage. Então, por exemplo, não dá para ter tanta noção de quem sobreviveu ou não, sabe? Aqui, se você passa o mouse, não aparece o número exato. Então, a Plotly, para esse caso, ela seria melhor. Porém, aqui como a gente só quer realmente visualizar os dados e ter uma noção de proporção mais ou menos, então aqui já está de bom tamanho realmente essa imagem que a gente consegue ter aqui, olha, até aparece como imagem realmente. Então isso daqui já é o suficiente nesse caso. Mas se você quer algo interativo, como se fosse um dashboard mesmo, usa a Plotly. Inclusive, deixa eu até mostrar para vocês, olha, Matplotlib Python. Tem o site da Matplotlib, e aí aqui eles mostram, por exemplo, quais são os comandos, os códigos que vocês podem usar para fazer alguns gráficos. Cadê? Plotly types. Então, por exemplo, gráfico de barras, aqui, olha. É muito interessante vocês verem todas essas documentações, né? Então, aqui já tem o Matplotlib e o Plotly Python, que já é a outra biblioteca que eu falei que é muito mais interativa, né? Então, essa daqui, se vocês forem fazer um projeto para entregar, vocês vão chamar muito mais atenção com a Plotly, tá? Até o site já é bem mais interativo também, é bem mais fácil de entender, olha. Aqui já é um exemplo de como que eles se deixaram, olha, se eu passo o mouse em cima, ele já aparece os valores, ó. O ano 1967, pop, nesse caso eu não sei o que que seria, acho que é a população. Então, população de 20 milhões. Então, esse comecinho aqui eu já expliquei para vocês sobre a biblioteca e vamos realmente começar. A gente vai usar o Matplotlib nesse caso, mas se vocês quiserem usar Plotly, tranquilo, muito melhor inclusive. Mas bem, aqui, qual foi o meu objetivo? O que que eu queria visualizar? A gente precisa realmente ter noção do que a gente quer ver em cada gráfico e qual insight a gente quer gerar. Aqui eu queria ver a proporção de quantidade de pessoas que sobreviveram ou não. Por que eu queria ver isso? Por conta de, vamos supor que tivesse, sei lá, todo mundo não sobreviveu, tivesse 90% da base não sobreviveu e só 10% sobreviveu. Isso seria um baita de um problema para o nosso modelo de machine learning na frente, porque ele basicamente não iria conseguir gerar muita coisa para treinar e realmente colocar em prática, sabe? Então imagina que fosse uma base totalmente desproporcional. Isso seria um baita de um problema. Então seria muito difícil de realmente ter um modelo bem treinado. E aí aqui que se vocês forem ver, não está tão desequilibrado. A gente vê que tem muito mais pessoas que não sobreviveram, aqui esse vermelho que está de zero aqui embaixo, do que sobreviveu. Mas ainda assim isso não implica tanto quanto a gente poderia pensar. Passando um pouco no código, a gente faz o que aqui? A contagem, então o que a gente vai fazer? Vai pegar a coluna de survived e vai contar os valores de 0 e 1. Então, por exemplo, aqui ele contou que de 0 nessa coluna deu, por exemplo, aqui 550 mais ou menos. E de que deu 1, deu mais ou menos 310, algo assim. E aí ele vai contar isso. E aí aqui a gente vai usar o comando do matplotlib pltbar, que aí a gente vai colocar o quê? Contagem index, que a gente vai justamente acessar os valores, que aqui seria o 0 e 1, para ver realmente qual sobreviveu e não. E aqui são os valores da soma. Então, por exemplo, na posição de 0.
que seria o valor de pessoas que não sobreviveram. Deu 550 pessoas e no outro deu 350. E aí aqui a gente seleciona as cores. Nesse caso eu deixei vermelho e azul por conta de ser muito mais fácil, né? Então é um padrão, né? Eu deixei. Aí aqui seria o título normal, não muda nada. O, o eixo X que eu coloquei se sobreviveu. O eixo Y, a quantidade de pessoas. E aqui seriam o eixo X, só que aqui embaixo nesse 0 e 1 aqui seria. Nesse caso seria o 0 e o 1. E aí para a gente conseguir visualizar esse gráfico no fim, então a gente só coloca o plt.show. Então é bem simples. Se vocês forem ver, a maioria dos gráficos vão ser esse modelo aqui de algum raciocínio de contagem e aí PLT bar e essas configurações aqui que padrão, né? Então não tem muito segredo nesse caso, nessa biblioteca. Qualquer coisa de diferente que vocês querem fazer é aquilo. Vocês podem vir aqui, aqui ó, por exemplo, já é um gráfico de linha. Aí aqui vocês precisam vir aqui na biblioteca, no site, e ver aqui, olha, como é que faz o código. Então esse daqui você usa o estilo MPL-Gallery. No meu caso eu não usei esse de linha aqui, que eu me lembre. Aí passando para o próximo, mesma coisa, a gente faz a contagem, configura tudo, cor e etc. Aí nesse segundo gráfico eu quis visualizar quantidade de pessoas por gênero. Então, por exemplo, a gente consegue notar que tem bem mais homens do que mulheres aqui nessa base. Então tem quase 600 homens e 300 mulheres, né? Então é praticamente o dobro. E aí no outro gráfico, mesma coisa, assim, um raciocínio. Eu queria ver quantidade de sobreviventes por gênero. Então aqui a gente só tem as pessoas que sobreviveram, que são mulheres, e as pessoas que sobreviveram, que são homens. Então, por exemplo, a gente vê que muito mais mulher sobreviveu do que homens, que inclusive, olha, se a gente for ver, tem mais ou menos 300 mulheres. E sobreviveram 250 mulheres, mais ou menos. Quase 300, vai. Então, a gente já consegue ter uma noção de que, poxa, isso daqui é interessante, sabe? 225, mais ou menos. Então é interessante a gente ver que muitas mulheres sobreviveram e poucos homens. Então já é um insight muito bacana esse daqui. Esse gráfico já é muito interessante de você visualizar. Aí a única coisa que eu queria só chamar a atenção rapidinho é só para esse raciocínio que eu usei. Então, basicamente é o que? Ele vai ver todas as pessoas na coluna Survived que sobreviveram aqui dentro. Ele está pegando somente as pessoas que sobreviveram e o sexo. Então ele vai só contar essa filtragem que eu fiz. Então só muda isso o raciocínio, mas é bem bacana ver isso, que muitas mulheres sobreviveram e poucos homens sobreviveram. Aí aqui eu fiz só o cálculo de porcentagem de homens que sobreviveram, que deu 18,89. É basicamente o mesmo raciocínio desse de cima, só que aqui eu não fiz um gráfico, né? Eu fiz realmente uma multiplicação ali no Python. Então não muda muita coisa também. Aqui, olha, mesmo raciocínio, aí só que eu adicionei porcentagem. E 74% das mulheres sobreviveram, então realmente tem uma proporção aí bem diferente, né, nesse quesito de sobrevivência de homens e mulheres para o Titanic. Aí esse próximo gráfico, eu quis visualizar a quantidade de pessoas por classe, porque vamos supor que tivesse, sei lá, somente 5% da base na primeira classe e 80% na terceira classe, algo do tipo, muito desequilibrado. Aí também poderia impactar, de, dependendo do modelo, poderia impactar em quão ele conseguiria generalizar realmente a resposta. Então aqui basicamente eu só fiz o raciocínio de contar as classes e realmente mesma coisa, a ideia. Aqui um, dois, três e a quantidade, etc. Mas realmente tem muito mais pessoas na terceira classe do que nas outras. E aí, esse código de baixo, qual que foi o raciocínio que eu quis ver? Como a gente já sabe quantas pessoas tem em cada classe, agora eu quero ver quantas pessoas sobreviveram em cada classe, qual é a porcentagem de pessoas que sobreviveram. Então, o que que eu fiz? Peguei lá as pessoas da classe 1 e fui ver quais sobreviveram. E se vocês forem ver, olha, da primeira classe, 62%, 63%, né? Arredondando, 63% das pessoas sobreviveram. Da segunda classe, 47%. E da terceira classe, 24%. Então a gente vê que a classe realmente impacta bastante se a pessoa sobreviveu ou não. E aí, se a gente juntar, por exemplo, a classe e o gênero da pessoa, a gente já vê que impacta mais ainda, né?
por exemplo. Então, pode ser um insight muito bacana de você ver como trabalham essas duas variáveis juntas. Aí aqui eu achei interessante de eu mostrar a quantidade de pessoas por idade, por conta de, não sei se vocês lembram, no último vídeo a gente tratou justamente a coluna de idade, que tinha alguns valores vazios. E aí eu agrupei pelas classes das pessoas, etc. E aí se a gente for ver, muitas pessoas ficaram aqui, olha, nesse entre mais ou menos 27 anos, mais ou menos isso. Então muitas pessoas ficaram com essa idade e isso se deve justamente ao como foi tratado. Mas ao mesmo tempo, eu cheguei a ver outros projetos e realmente é bem comum de ficar bem concentrado em uma idade só. E aí aqui embaixo eu deixei quantidade de sobreviventes por idade. E aí foi algo que me chamou muita atenção, porque meio que a distribuição lembra um pouco, é um pouco parecida, sabe? No sentido de que aqui é o pico ele tá muito grande aqui, né? E aí ele dá uma diminuída, mas se vocês forem ver, o pico ainda tá aqui, ele, sei lá, ele tá agora nos 22 anos, mas, sei lá, lembra um pouco o gráfico, sabe? Não é como se tivesse o pico agora aqui nessa idade de 60 anos, mas realmente é como se tivesse dado um zoom. Claro, mudou algumas coisas aqui, por exemplo, entre aqui em 70 anos não tem ninguém que sobreviveu. E aí aqui, por exemplo, o pico, que nem eu falei, agora ele está mais ou menos em 22 anos. Então muda, não estou falando que o gráfico é a mesma coisa, não mudou nada, mas eu achei muito interessante essas duas visualizações, elas um do lado da outra, sabe? Se você bate o olho, passa rápido, você não percebe tanto uma diferença. Aí aqui o que que eu fiz? A gente criou várias colunas, né? A gente tratou toda a nossa base, a gente criou várias colunas, 21 aqui, mas eu não vou usar, por exemplo, todas essas colunas. Então, o que que eu vou fazer aqui? Bem, o que eu vou fazer aqui é basicamente eu vou pegar algumas colunas, aqui nesse caso eu peguei sex, a classe, o lugar onde embarcou, o título, essas daqui, e vou fazer uma análise em relação a sobreviventes. Então, por exemplo, o que que eu vou fazer o raciocínio? Eu vou ver, por exemplo, de sexo. Quantas porcentagem de pessoas que sobreviveram em relação à classe, porcentagem de pessoas que sobreviveram de determinada classe e assim por diante, já que título principalmente é uma variável que é muito importante. E aí ficaria assim: a gente já viu de sexo, né? Então as mulheres mais sobreviveram do que os homens. Aqui embaixo seria a classe. A primeira classe também mais sobreviveu do que as outras. E aqui embarque, que seria o lugar onde a pessoa embarcou, a que mais sobreviveu foi a de C. E aí aqui seria o título. Então aqui, olha, é interessante de ver que tem muitos títulos nessa base. Aqui seria o capitão, ele não sobreviveu, que é esperado até, né? Por conta de realmente o capitão ter meio que um código de ética, de que ele precisa afundar com barco, algo assim. Ou pode ser coisa de filme, não tenho tanta certeza agora, mas tem algo assim, né? Esse daqui seria, não tenho certeza do que seria esse call. Aqui embaixo seria um dom, então ele acabou falecendo nesse caso. Doutor, 42% das pessoas que são doutores sobreviveram, 43 ali arredondando. Lady, então esse daqui é interessante, Lady. Então tinha uma pessoa realmente já da realeza, sabe? Ela tinha o título de Lady. Então ela já sobreviveu. Major, Master, que seria mestre, né? E assim por diante. Então, ó, Miss, 69% sobreviveu, que seriam as mulheres, né? Mister, somente 15%. Então é interessante ver toda essa distribuição de sobreviventes por títulos, que a gente criou essa tabela, essa coluna no caso, né? E aí aqui embaixo também tem a do deck, que a gente também acabou criando. Se a gente for ver, o deck que mais sobreviveu foi justamente o D e esse de cima, o B, que seria justamente ali o local que a pessoa estava hospedada, né? Então, por exemplo, se ela estava lá em cima no navio, então provavelmente ela sobreviveu. Se ela estava lá embaixo, ela provavelmente não conseguiu sobreviver. Se ela estava mais profundo, mais para frente, algo do tipo, né? Então tem isso. É que seriam os quartis. Não lembro certo qual seria o quartil. Esse daqui na verdade não seria o quartil. Esse daqui seria a distribuição igual de proporção de pessoas, né? Então aqui
De 0 até 16 anos, 55% das pessoas sobreviveram. Aqui de 16 a 32, 33% e assim por diante, olha. A gente consegue ver toda essa distribuição. Aqui embaixo tem family size, então o tamanho da família. A gente vê que o que mais sobreviveu foi as pessoas que estavam em 4 no tamanho da família, que eu achei até interessante, porque era até talvez esperado que as pessoas que estivessem sozinhas, né, sobrevivessem. Então, eu achei que se tivesse um aqui, a pessoa iria sobreviver. Então, mas não, nesse caso realmente foi o número 4 que mais realmente tiveram sobreviventes. Porcentagem de sobreviventes de acordo com a sua respectiva categoria. Então, então aqui seria basicamente a taxa que as pessoas pagaram. A gente vê que justamente as pessoas que pagaram mais taxa tiveram mais chance de sobreviver. Eu não tenho certeza ao certo de o que seria a taxa, se ela seria de acordo com o lugar onde você está hospedado ou algo do tipo. Mas muito provavelmente seria quanto mais dinheiro a pessoa tem, realmente mais taxa ela pagou, né? E a gente vê que aqui embaixo seriam as pessoas que pagaram muita taxa, 512, isso daqui está dividido em quartis, e aí 58% dessas pessoas sobreviveram. E por fim, aqui a gente consegue ver os títulos, cada um e quantas pessoas tem em cada título. Então, por exemplo, de capitão só tem somente um, que é se a pessoa sobreviveu ou não. Então, zero, o capitão morreu. Aqui esse call seria tem dois, então um sobreviveu e o outro não. Esse dom, um não sobreviveu e aí não tem outro dom, só tem somente um. E aí Lady, que nem eu falei aqui, ela sobreviveu e assim por diante. Então, por exemplo, se a gente for ver, olha Mister, 436 homens, basicamente ali não conseguiriam sobreviver. Eu estou tentando evitar a palavra desfalecer por conta, não sei se o YouTube ele pode censurar o vídeo ou algo do tipo, tá? Mas 436 não conseguiram sobreviver e 81 sobreviveu. E aí, beleza, a gente fez todo esse tratamento, a gente viu essas análises estatísticas aqui, mas o que acontece? A gente tem 20 colunas, a gente não vai usar todas elas na nossa base para treinar os modelos, então o que que eu faço? Eu vou dar um drop nessas daqui, o nome, AgeBin, CBISP, etc. Por quê? Porque, por exemplo, nome, a gente já tem um título. Então a gente viu que o título impacta muito dependendo da pessoa. E não faz muito sentido você ver pelo nome, sabe? Então faz muito mais sentido a gente ver pelo título. Então vamos dropar ela, não vamos ter mais ela na nossa tabela. Age bin. A gente já tem a idade de cada pessoa. Então a gente vai conseguir encontrar uma relação do tipo, tá, se a pessoa tem 35 anos, ela não sobreviveu, sabe? Então eu optei por tirar esse age bin justamente por conta disso. Cibisp, esse daqui seria justamente o tamanho da família, né? Então não precisa ter essa coluna, então decidi tirar também. Parte, que seria o número de pais e filhos, que eu também decidi tirar por conta de ter o family size já, então não faz muito sentido. Ticket também não vejo também o porquê, já que a gente já tem o deck, por exemplo, então acabei tirando o ticket. Fair, que seria a taxa que foi paga, eu tirei por conta de eu ter criado esse Fair Bin, que já está em quartis, então não tem por que deixar. Sobrenome, a gente já tem o título também, Reduced Name, mesma coisa. E Isalone também por conta de Family Size. Então, basicamente, eu tirei todas as colunas que a gente já tem outras que passam a mesma informação, sabe? E aí, tirando elas, sobram somente essas daqui, olha. Essas 11 colunas, né? 0, 1, 2, 3, 11. E aí aqui, por fim, o que, que eu faço é somente um label encoder, que basicamente é o quê? Vamos para a lousa que eu explico melhor o que, que faz o label encoder e qual a função dele, o que ele faz na nossa base. Beleza, a gente está aqui agora na lousa, né, para explicar mais ou menos o que que é o label encoder e o que que ele faz na nossa base de dados. Então imagina que a gente está com a nossa base do seguinte jeito, olha. Vou desenhar aqui. Então vamos supor que esteja vou desenhar mais ou menos uma igual do Titanic. Então aqui seria o título da pessoa, título. Vamos supor que aqui seja a idade, idade.
e aqui no final seja, não sei, a classe. Não, a classe já está em número, então vamos ver alguma outra. Título, idade, onde ela embarcou, seria o porto aqui, né? Porto. Então o título tá aqui, Mister, Miss e Lady, vai. Aí aqui Mister 40 anos, Miss 30 e Lady 27. Porto, vamos supor que seja, sei lá, B, A e C. Se a gente for treinar o nosso modelo só com essa base de dados aqui, ele simplesmente vai dar um erro. Porque se vocês forem ver aqui é letra. E aqui vai dar errado. Porque o que acontece? O modelo ele basicamente é um modelo matemático, um modelo de inteligência artificial. Ele não é magia, ele é matemática pura. Então ele não vai conseguir somar, por exemplo, isso com 40, Mister mais 40. Então isso aqui não vai funcionar. E aí o que você precisa fazer? Transformar esse Mister em número. E aí o Label Encoder ele entra justamente nisso. O que ele vai fazer? Transformar esse Mister agora, aqui, ele não vai ser mais Mister. Ele vai virar 1, por exemplo. Esse Miss, na nossa coluna, ele não vai ser Miss mais. Ele vai ser 2. E aí Lady é a mesma coisa. Ele não vai ser mais Lady. Vai ser 3. Então agora a gente consegue fazer essa soma aqui. Por exemplo, 1 mais 40 é igual a 41. Então a gente consegue fazer agora essa brincadeira aqui, sabe? E aí, nesse caso, é o Label Encoder. Label Encoder. E aí, o que acontece? Esse Label Encoder ele tem um problema. Porque imagina que em uma base de dados, você tenha, que nem eu falei aqui, de sexo. Então tenha homem e mulher. H e mulher. E aí isso daqui é somente gênero, certo? Porém, se ele atribui algo do tipo 0 e 1. E aí quando o modelo ele for treinar, ele vai identificar esse valor aqui como sendo maior. Isso implica em o quê? Acontece que isso é um problema por conta de ele justamente identificar uma diferença no tamanho. Então, vamos supor que você vai principalmente mexer com modelos que usam vetores. Ele vai justamente ver esse valor e vai pensar, tá, então isso daqui é mais importante. Então, lá no cálculo, por mais que seja somente um gênero isso daqui, quando for calcular, vai dar uma distância diferente. Então, imagina que tenha, na base, vários homens que tenham 30 anos aqui, os vários homens com 30 anos e várias mulheres com 30 anos também. Quando for somar, vai dar algo do tipo 0, 30 mais 0, mas no caso da mulher vai dar 30 mais 1. E aí vocês concordam que basicamente esses dois têm as mesmas características, só muda aqui o gênero, porém ele não vai classificar igual, sabe? Olha aqui, ó. Deu um resultado diferente. Então esse é um baita de um problema usando o Label Encoder. Então precisa sempre saber quando você usar. Nesse caso, como eu vou usar mais modelos de árvore de decisão, por exemplo, que é algo que eu gosto bastante, não implicou tanto no resultado, então eu acabei usando, mas o ideal é usar outro modelo, que seria o One Hot Encoder. Aqui, olha. One Hot Encoder. Que ele vai fazer o quê? Vamos supor que você tem aqui, que nem eu disse, aquela coluna de... Opa! Aquela tabela com gênero aqui. Gênero. Aí o que ele vai fazer? Você tem aqui homem, mulher, homem. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma nova coluna para cada gênero que tiver aqui, para cada tipo diferente, distinto que tiver aqui. Então, por exemplo, ele vai criar uma coluna só de homem aqui, H, e uma outra aqui do lado, olha, só de mulher. Então vai acontecer o quê? Esse homem aqui, ele vai ficar marcado como 1 aqui, porém 0 como mulher. Essa mulher, ela vai ficar marcada como 0 em homem e 1 aqui. E aqui também é a mesma coisa do homem. Então, o OneHot Encoder, ele faz esse tratamento aqui na nossa base. Ele vai criar essas outras duas tabelas, de acordo com os valores que tiver aqui dentro. Ele vai trazer aqui.
essas outras duas colunas, perdão, acho que eu falei tabela. E aí o porquê isso é melhor? Porque vamos voltar nesse nosso outro exemplo. Ele vai fazer o quê? Ele vai ver o homem, vamos supor que tem aqui 30 anos, todos esses. Idade. E aí aqui ele vai, por exemplo, tá 30 anos, 30 e 30. Quando ele for colocar, claro, o modelo ele não vai fazer só uma soma, tá? Esse daqui é só para matematicamente bem simples, todo mundo entender o que eu tô querendo dizer. Ele vai pegar e ver aqui, tá? Vamos somar agora aqui esses valores, quanto que dá? Então ele vai pegar 30 mais 0 mais 1, 31, certo? Aqui o homem deu 31. E aí depois no da mulher ele vai fazer a mesma coisa, vai dar 30 mais 0 mais 1, igual a 31. Opa, olha só como foi melhor aqui. Ele deu o mesmo valor. Aqui em cima, usando o label encoder, ele deu valor diferente, certo? Então, claro, voltando. Esse não é o modelo, não é essa soma simples que ele faz, tá? Porém, isso daqui é a matemática básica, assim, para entender como que ele vai classificar ali. Tipo, é matemática. Então, aqui, se vocês forem ver, deu o mesmo valor e ele não vai entender como um sendo mais importante que o outro, um sendo maior que o outro, sabe? Então, tem isso daqui. No caso do Titanic, o ideal realmente é usar o One Hot Encoder, porém eu optei por usar o Label Encoder por conta, de novo, de eu não usar tantos modelos de vetores e eu ter feito vários testes não implicou tanto no resultado final, tá? Mas, por exemplo, se você tem esse problema onde o tipo de variável é somente de classificação, não de uma variável realmente de tamanho, por exemplo, PMG. PMG. Aí, por exemplo, P é menor, então seria algo assim. G maior do que M, M maior do que P. Então aqui seria 3, 2 e 1. Então aqui você usaria o label encoder normal, porque esse daqui é um maior que o outro. Porém, se você for usar, que nem eu disse, com sexo, H é igual a M. Nesse caso aqui você não usa o label encoder, entendeu? Então tem que ter noção desse tipo de variável que tem na sua tabela e o que você pode usar para tratar, certo? Então vamos voltar para o código. Aí, voltando aqui para o nosso código, vamos lá. Aqui o que eu vou fazer é basicamente, como eu expliquei para vocês, transformar em números as seguintes colunas de sexo, embarque, de título, deck, ticket prefixo e Fairbean. Então ele só vai transformar em número aqui, não tem segredo. Tanto que aqui a gente já vê, olha, tá tudo no número inteiro. Aqui a gente fez esse tratamento. E por fim, aqui, para finalizar o vídeo, a gente faz só a divisão entre previsores e classe. Então, basicamente, os previsores são essas colunas aqui, da 2 para frente, cadê? Da 2 para frente, olha. Essa que eu pintei de azul. E a classe que a gente quer justamente descobrir é a sobreviventes. Então seria um. Aqui eu deixei como um. Olha. Seria basicamente isso. Então eu fiz essa divisão. E aí por fim eu fiz esse standard scaler. Porque o que acontece? Imagina que nessa nossa base de dados, olha, deixa eu voltar lá em cima para entender melhor. Se vocês forem ver, olha, fair, aqui por exemplo está 71. Mas quando a gente fez aquele tratamento, a gente ficou 0,1, 0,1, por exemplo. Então ele vai, quando o modelo de machine learning ele for ver isso, ele vai pegar e falar, poxa, está muito diferente, está muito longe uma distância da outra. Então o que que eu faço? Eu faço uma padronização, onde ele vai basicamente deixar os resultados, os números mais equilibrados, digamos assim, e não vai dar tanta uma distância tão grande, porque isso é um problema justamente para os modelos que usam distância de vetores. Então, por exemplo, redes neurais, eles realmente são muito impactados com esse tipo de diferença nos números, né? Então, modelos que usam vetores, distância euclidiana e etc., você precisa realmente fazer esse tratamento de standard scaler. Cadê? Voltando aqui. Eu faço tratamento somente na parte do X, porque do Y seria se a pessoa sobreviveu ou não, então a resposta não precisa de fazer esse tratamento. Aqui eu só visualizei para ver como ficou, olha.
Antes era aquele 70, por exemplo, agora está tudo 0.8, menos 2, menos 0.5 e etc. E aqui só coloquei para visualizar também o YTrain. E é isso. No próximo vídeo a gente já vai ver aqui sobre os modelos de machine learning realmente. Vocês podem ver o que a gente vai usar aqui já de spoiler. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Mais uma vez, obrigado e tchau.